Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Djalma Corrêa, sou aluno do curso de Direito da Universidade de Fortaleza e estou cursando a disciplina de Direito Ambiental com a professora Blaine Queiroz. Bom, o meu trabalho é um olhar ambiental sobre o licenciamento ambiental de mineradoras estrangeiras em terras indígenas. Introdução. Sob a perspectiva do licenciamento ambiental, o Brasil é um país riquíssimo em recursos minerais. No entanto, esses recursos devem ter uma análise apurada sobre a exploração e os impactos ambientais causados pela mineração nas terras indígenas, tendo uma fiscalização e regulamentação jurídica efetiva sobre o licenciamento ambiental nessa região. Sobre a ótica da nossa Constituição Federal, e, no entanto, percebe-se que no Brasil não existe uma implementação de leis que falam sobre o licenciamento em terras indígenas, desfavorecendo o tocante ao processo de desenvolvimento econômico na região, visto que o país enfrenta uma série de desafios sobre a demanda de solicitações de grandes mineradoras estrangeiras. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de leis federais para regulamentar o licenciamento ambiental, bem como a compreensão deturpada sobre a grande importância de explorar esses recursos de forma inteligente. Agora eu falo sobre o conceito de licenciamento ambiental. A Resolução 237 de 1997 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, no seu artigo 1º, inciso 1º, traz que licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental compete licencia a localização, a instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que sob qualquer forma possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Segundo Paulo de Bessa, licenciamento ambiental é, juntamente com a fiscalização, a principal manifestação do poder de polícia exercido pelo Estado sobre as atividades utilizadoras de recursos ambientais. Resumindo, trata-se de um mecanismo cuja função é enquadrar as atividades causadoras de impacto sobre o meio ambiente, o que pode ser feito por meio de adequação ou de correção de técnicas produtivas e do controle da matéria-prima e das substâncias utilizadas. Farias, 2017. O conceito de licença ambiental. Licença ambiental é um ato administrativo que traz condições, restrições e medidas de controle ambiental. Paulo de Bessa fala que as licenças e autorizações ambientais têm as suas origens imediatas nas licenças e autorizações administrativas e com estas mantém uma relação intensa e, por vezes, conflitante. Assim, não há que se discutir a licença ambiental com autorização ambiental. As duas modalidades de alvará são perfeitamente válidas. Ocasiões existirão em que a hipótese será de concessão de licença ambiental. Em outras, a questão será resolvida mediante autorização ambiental. A Lei Complementar nº 140 de 2011 expressamente e em várias passagens reconhece a existência das autorizações ambientais. Esse fato tem enorme repercussão jurídica, que ainda não foi devidamente analisado pela doutrina e jurisprudência. Prosseguindo, a natureza jurídica do licenciamento ambiental. Como esse trabalho é falando sobre o licenciamento ambiental de empresas estrangeiras, de mineradoras estrangeiras, eu vou me ater sobre a legislação federal. De acordo com Paulo de Bessa, licenciamento ambiental ocorre perante a administração pública e dessa forma está submetida aos princípios reitores da administração pública tipificados na nossa Constituição. No caso específico dos licenciamentos federais, havendo lacuna nas normas específicas, há que se aplicar a Lei 9.784 de 99, conforme seu disposto do seu artigo 69. O Sistema Federal de Licenciamento Ambiental é ligeiramente mencionado na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, com as especificações das licenças ambientais no Decreto Federal 99.274 de 90. E que tem que seguir as diretrizes da administração pública, que são os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Continuando, agora eu falo sobre o EIA, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental.
O estudo prévio de impacto ambiental é uma informação técnica onde é feito um estudo e levantamento nos órgãos competentes visando a autorização do licenciamento ambiental, onde faz uma apuração dos possíveis danos causados ao meio ambiente. De acordo com Paulo de Bessa, no Brasil, a obrigatoriedade do estudo prévio de impacto ambiental para implantação de obras ou atividades potencial ou efetivamente causadoras de significativa degradação ambiental é uma imposição constitucional. A constitucionalização dos estudos de impacto ambiental não foi acompanhada de uma legislação ordinária, apta a concretizar a determinação constitucional no plano da prática diária e administrativa. Fato é que a norma constitucional é aberta e necessita que o Poder Executivo defina critérios capazes de estabelecer com segurança qual é o conceito de atividade que efetiva ou potencialmente possa ser causadora de significativa degradação ambiental. Infelizmente, a matéria permanece em âmbito federal, regulada por ato administrativo de escala subalterna, que são as resoluções do CONAMA. A necessidade de estudo de impacto ambiental está prevista no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, que determina caber ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo de impacto ambiental a que se dará publicidade. O fundamento constitucional da exigibilidade da licença ambiental e dos estudos de impacto que lhes são inerentes encontra-se fundamentalmente no artigo 225 da Constituição. Bom, continuando, falo agora sobre a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. A ANM foi instituída por Lei 13.575 de 2017. A ANM é o órgão responsável por autorizar, outorgar e fiscalizar a mineração no Brasil. A ANM estabelece, mediante portaria, as áreas de garimpagem, levando em consideração a ocorrência do bem mineral garimpável, o interesse do setor mineral e as razões de ordem social e ambiental. A criação ou ampliação de áreas de garimpagem fica condicionada à prévia licença do órgão ambiental competente e não poderá abranger terras indígenas. Bom, eu trago para vocês agora o caso concreto, que é o licenciamento ambiental das mineradoras estrangeiras em terras indígenas. Grandes empresas de mineração buscam se expandir por terras indígenas brasileiras, atualmente protegidas na floresta amazônica, impulsionadas por bilhões de dólares de bancos internacionais e empresas de investimento. Apesar de ser ilegal, nove gigantes, entre elas a brasileira Vale, a britânica Anglo American e a canadense Bellsum, apresentaram solicitação de autorização para explorar reservas indígenas no Brasil. Apesar de atualmente ser ilegal, visto que atualmente estão registrados na ANM 2.621 requerimentos para mineração em terras indígenas, mesmo sendo contra a lei. Então, afinal, o que é mineração? De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, lavra, extração e beneficiamento de minérios presentes no subsolo. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados por nós são provenientes dessa atividade, como computadores, cosméticos, estradas, estruturas metálicas, entre outros. Dentre essas empresas, tem uma empresa canadense que está explorando em terras indígenas, que traz consigo o projeto de potássio no município de Altazes. O projeto de potássio no município de Altazes prevê investimento da ordem de 2, bilhões e pretende extrair no total 770 milhões de toneladas de potássio, minério essencial na produção de fertilizantes. Bom, de acordo com a Amazônia Legal, os efeitos negativos sociais e ambientais com impactos da FAO vai trazer vários impactos,
na fauna e na floresta. O empreendimento causará alteração na qualidade da água, a fuga de animais, a especulação imobiliária, o aumento populacional, a destruição de sítio arqueológico, entre outros danos. Por outro lado, como a Amazônia Legal teve acesso ao estudo prévio de impacto, ele informa que sinaliza promessas de prosperidade local e regional e ações para mitigar os impactos. Contudo, esse projeto é alvo de 7 ações judiciais pedindo a nulidade de licenças e as suspensões do licenciamento ambiental. Pelo menos 11 requerimentos da Belo-Sul impactam as terras indígenas. Prosseguindo. Licenciamento e os impactos ambientais. De acordo com a resolução número 186 do CONAMA, em seu artigo 1º, estabeleceu que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Ou seja, o processo de licenciamento ambiental é muito importante e tem que ser monitorado pelo poder público. Continuando, os impactos ambientais nas terras indígenas. A mineração vai aumentar o desmatamento em 20%. Os impactos significativos para as terras indígenas, como o desmatamento da vegetação, queimadas, perca ou diminuição da flora e da fauna, invasão do território, sobretudo impactos sociais e culturais. Sem falar o genocídio indígena, né, que alguns povos que estão próximos a essas atividades de mineração estão sendo extintos. Isso é muito preocupante, né, para o nosso país e para essas comunidades indígenas. Bom, prosseguindo, vou falar agora sobre o projeto de lei 191/2020. Atualmente existe o projeto de lei que libera a mineração em terras indígenas. De autoria do atual governo, o projeto de lei 191 de 2020 libera a mineração, a geração hidrelétrica, a exploração de petróleo e gás e a agricultura em larga escala nas terras indígenas. O projeto de lei 191 de 2020 regulamenta a exploração de recursos minerais hídricos e orgânicos em reservas indígenas. A iniciativa do governo federal vai ao encontro de declarações do presidente Jair Bolsonaro, que desde a posse defende o aproveitamento econômico de territórios indígenas. Continuando. Fala agora sobre a competência da licença ambiental de modo geral. De acordo com os científicos, a licença ambiental é concedida pelos órgãos integrantes do CISNAMA, mediante um procedimento administrativo complexo, no artigo 6º da Lei número 6.938 de 81. A referida licença pode ser concedida pelos órgãos pertencentes à União, aos Estados, Distrito Federal e também aos municípios, dependendo da natureza de cada atividade. Na competência geral é do órgão público estadual. Contudo, o Poder Público Federal, por meio do CONAMA, tem a competência para fixar normas gerais e para concessão da licença. Tais normas poderão ser regulamentadas ou alteradas pelo Poder Público estadual para se adequarem às peculiaridades locais. Contudo, trago a competência da licença ambiental em terras indígenas. A Constituição estabelece em seu artigo 20º, inciso 9º, que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens de domínio da União. Por sua vez, o artigo 21º, inciso 25 da Constituição determina competir à União estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa, coerentemente com os que foi estabelecido pelo artigo 20º, inciso 9 da Constituição de 88. O artigo 22º, inciso 12º, determina que compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.
Já o artigo 176 da Constituição voltou-se especificamente para disciplinar a atividade minerária, dispondo que as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os outros potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Já o parágrafo 1º, 2º e 3º do mencionado artigo determina que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional por brasileiros ou empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem na faixa de fronteiras ou terras indígenas. Dito isso, por fim, no parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição, que, embora voltada para os povos indígenas, impacta a atividade minerária. Assim, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra na forma da lei. Ou seja, tem que ter a participação efetiva da comunidade indígena para ter aprovação. Continuando, competência, algumas decisões do STF sobre licença ambiental em terras indígenas. Trago a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 3352, que foi o relator ministro Sepúlveda, que diz que a mineração em terras indígenas, que ele fundamenta a decisão no parágrafo 3º do artigo 231, que é competência do Congresso Nacional exclusiva autorizar a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas. Outra decisão importante é a ação direta de inconstitucionalidade número 6808. O STF ele decidiu que é inconstitucional a concessão automática de licença ambiental para funcionamento de empresas que exercem atividades classificadas como de risco médio. A matéria foi analisada no julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade 6808, ajuizado pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. As alterações questionadas foram introduzidas pela medida provisória 1040 de 2021, a Lei 11.598 de 2017, que dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento e licenciamento no âmbito da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, que tem por objetivo facilitar a abertura de empresas e diminuir o tempo e custo de formalização de negócio. A nova redação da lei permitiu a emissão automática de licenças nos casos em que grau de risco da atividade seja considerado médio. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão com a ação direta de inconstitucionalidade 6672. Ele determinou a suspensão da Lei Estadual 1453 de 2021 de Roraima, que instituiu o licenciamento para atividade de lavra garimpeira no estado. A decisão cautelar a ser submetida a referendo do plenário foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade. Ela foi ajuizada pela Rede de Sustentabilidade. Segundo o partido, a norma autoriza a utilização de mercúrio nos serviços de lavra garimpeira, em afronta ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A rede argumenta que o procedimento de licença de operação única para autorização da atividade, ao dispensar a apresentação do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, o EIA, contraria as normas federais que admitem o licenciamento simplificado apenas para atividade de baixo impacto. Na ação, o partido ressalta que a autorização para o uso de mercúrio na atividade de lavra garimpeira representa retrocesso em relação aos consensos mínimos estabelecidos em nível internacional. Afirma ainda que o Conselho Indígena de Roraima e outras 39 instituições se manifestaram contra a aprovação, em razão dos impactos sobre o meio ambiente e a qualidade de vida nas populações indígenas e não indígenas, em razão da poluição dos rios e dos peixes e da destruição da biodiversidade local pela degradação das florestas, rios, lagos e guarapés.
Contudo, em sua decisão, o ministro ressaltou que a Constituição Federal de 88 consagrou como obrigação do poder público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele destacou que a Lei 6.938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, elegeu o licenciamento como relevante instrumento de política nacional, conferindo competência ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, para o estabelecimento de normas e critérios para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Dito isso, trago para vocês o Plano Nacional de Mineração, o PNM 2030. Ele é uma ferramenta estratégica para nortear as políticas de médio e longo prazo que possam contribuir para que o setor mineral seja um alicerce para o desenvolvimento sustentável do país nos próximos 20 anos. O PNM 2030 tem como fundamento 3 diretrizes básicas, que é a governança pública eficaz para promover o aproveitamento dos bens minerais extraídos no país no interesse nacional, agregação de valor e o adensamento de conhecimento em todas as etapas da atividade mineral e sustentabilidade ao longo da cadeia produtiva mineral. Ele contempla 11 objetivos estratégicos e ações necessárias para viabilizá-los, além de estabelecer uma política mineral para o país no contexto do PNM 2030. Foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de lei número 5.807 de 2013, que propõe um novo marco legal para o setor mineral, e foram propostas ações que garantem a definição de políticas específicas para os minerais estratégicos, além das fontes de recursos materiais e humanos capazes de viabilizar a pesquisa e a inovação no setor. Com essas políticas, o governo federal reforça a presença do Estado na gestão dos bens minerais do país, sem o autoritarismo da ditadura militar e sem a omissão do Estado, cuja redação foi coordenada pela Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME. Conclusão. Conclui-se que o licenciamento ambiental é o processo que deve ser respeitado de acordo com a legislação e com as normas constitucionais. E quando se tratar de licenciamento em terras indígenas, deve ser feita uma consulta livre e informada, o direito dos povos indígenas de serem consultados pelo Estado quando uma medida legislativa ou administrativa pode afetar seus direitos, modo de vida e território, pois as atividades das mineradoras causam grandes impactos ambientais nas terras indígenas. Enfim, o aproveitamento desses bens minerais em terras indígenas, quando é feito, gera poucos benefícios para a nação brasileira. Por exemplo, o Brasil ser um grande exportador de minério de ferro não significa que esse recurso não esteja de fato sendo fundamental para o desenvolvimento do país. Então é só isso, pessoal. Muito obrigado.